Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta com mais uma unidade do nosso e-book. Dessa vez, falaremos da unidade 5, que abordará a legislação e normas aplicáveis, o marco legal da recuperação ambiental. Sou o professor Mazanino Lemos de Castro, sou professor ministrante responsável por esta disciplina, que é a disciplina FAA 349, Gestão de Ambientes Degradados, do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, mediado por Tecnologia do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas. Gestão de ambientes degradados. Basicamente, nós temos que ter três coisas diferentes na nossa mente quando falamos de gestão de ambientes degradados. A primeira, a base legal. Segunda, as normas técnicas. E terceira, responsabilidade. Quando se fala de base legal, nós temos a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 225 fundamenta a tutela ambiental no sentido do jargão da nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. Normas técnicas, elas são resoluções do CONAMA e são diretrizes para a recuperação do ambiente degradado, recuperação ambiental. E a responsabilidade, que são os princípios do poluidor-pagador e a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental causado. Legislações e normas aplicáveis. No contexto da legislação ambiental, a recuperação de áreas degradadas no Brasil não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma exigência legal fundamentada em um conjunto robusto de normas, princípios e instrumentos jurídicos. A legislação ambiental brasileira, ela estabelece diretrizes claras quanto à prevenção, o controle e a recuperação de danos ambientais, atribuindo a responsabilidade ao causador da degradação. O profissional que você está sendo formado de tecnologia em gestão ambiental atua diretamente na elaboração e execução e o acompanhamento de projetos de recuperação ambiental. Como dito no início, buscando a responsabilidade legal, os processos de recuperação obrigatória e fazendo também o controle e a fiscalização. Um princípio muito presente na legislação é o princípio poluidor-pagador, que diz o seguinte: quem causa o dano ambiental é obrigado a repará-lo, independentemente da culpa ou responsabilidade objetiva. Como dito anteriormente, o artigo 225 da Constituição Federal, ele versa que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E dentro deste artigo da Constituição Federal, preservar a diversidade do patrimônio genético, definir espaços territoriais protegidos, exigir estudos prévios de impacto ambiental, controlar técnicas que comportem riscos, promover a educação ambiental e, por fim, proteger a fauna e a flora nativa. Principais leis federais. Nós temos, a princípio, os órgãos reguladores, que são o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, e nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, que ela é instituída pela Lei 6938 de 1981. E quais são os principais objetivos? É preservar, melhorar a recuperação, a qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar as condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade humana. Os instrumentos de gestão são os licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, padrões de qualidade ambiental e zoneamento ecológico econômico. E frisando novamente que a responsabilidade objetiva do poluidor é reparar independentemente da culpa ou dano ambiental. Nós temos ainda o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. E o principal objetivo que está presente nessa legislação é a proteção das áreas de preservação permanente e as reservas legais dos diferentes biomas presentes no Brasil. E estabelece regras para a proteção da área de preservação permanente e reservas legais,
com obrigatoriedade de recomposição da vegetação nativa. Essa legislação ela é uma proteção ativa em vigor. E ela busca a recuperação através de estratégias de recomposição, como a regeneração natural, plantio de espécies nativas ou sistemas agroflorestais para a recuperação de áreas degradadas, os conhecidos SAFs. Normas técnicas para o PRAD. O PRAD é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. E é claro que ele tem todo um contexto normativo, onde está imbuído todo o processo de passo a passo da execução desse estudo. A resolução CONAMA 01 de 86, ela define o impacto ambiental e as diretrizes de avaliação de impactos ambientais. É essencial para que você possa elaborar e executar um plano de recuperação de áreas degradadas. Mas nós temos também a resolução ABNT-NBR 15515, que trata da investigação de passivos ambientais em solo e água subterrânea. Aqui nós podemos observar na imagem um fluxograma muito didático sobre o plano de recuperação de áreas degradadas. Primeiramente, observa-se o diagnóstico ambiental, onde se faz análise do solo, da água, da vegetação, para que se possa definir os objetivos dessa recuperação através de metas de recuperação. Em seguida, ocorre a escolha das técnicas de recuperação, que são métodos e estratégias adequados para se atingir o objetivo. Posteriormente, ocorre a execução desse plano de recuperação de áreas degradadas, onde ocorre a implantação dessas medidas de recuperação e, consequente e durante, o monitoramento e avaliação desse processo, que é um acompanhamento dessa recuperação executada. A responsabilidade ambiental e o pagamento por serviços ambientais, o PSA. A responsabilidade ambiental no Brasil é objetiva, ou seja, independentemente da comprovação da culpa, basta a existência do dano e do nexo causal para existir o dever de reparar, seja no nível civil, administrativo ou penal. O princípio poluidor-pagador. Quem degrada deve arcar com os custos da reparação. A prevenção e preocupação. Agir antes que o dano ocorra. E a responsabilidade objetiva, reparação independentemente da culpa. A política, falando um pouco da questão estadual, no nosso estado do Amazonas, a Política Estadual de Serviços Ambientais, ela está ali embasada na Lei 4.266 de 2015 e no Decreto 44968 de 2021, onde o pagamento por serviços ambientais, que é o PSA, ele é instrumento econômico que reconhece que os ecossistemas prestam serviços essenciais à sociedade. E o objetivo principalmente é a proteção dos recursos hídricos, a regulação do clima, a conservação da biodiversidade e o sequestro de carbono. Quem são os beneficiários dessa política? São as comunidades tradicionais, agricultores, povos indígenas e proprietários rurais que conservem ou recuperem o meio ambiente. E nesse sentido, nós teremos na próxima unidade a continuidade do estudo, principalmente em se tratando da recuperação e o manejo com vegetação. Falaremos inclusive da sucessão ecológica, quais são os princípios de restauração e os processos ecológicos, a sucessão ecológica, as espécies nativas amazônicas, a seleção estratégica de mudas e sementes e métodos de plantio, replantio e tratos culturais para manutenção. Então é importante que você faça uma leitura em toda a unidade 5, está muito detalhado toda a questão normativa da legislação voltada para essa questão ambiental de recuperação de áreas degradadas. Aqui eu agradeço pela atenção, aguardo vocês na unidade 6 para falar da recuperação ambiental com o manejo da vegetação. Muito obrigado e até lá!